Olá pessoal, tudo bom? Vamos responder a lista número 3 do módulo 1 de filosofia referente ao conteúdo dos pré-socráticos. Aqui a gente vai ver uma série dos primeiros sábios, dos primeiros filósofos que romperam com a mitologia com o intuito de buscar uma explicação racional para o surgimento do cosmos. Por isso que a filosofia pré-socrática é conhecida também como filosofia cosmológica. Nessa lista de exercícios, a gente vai ver alguns filósofos, como por exemplo Demócrito, como por exemplo Tales, como por exemplo Pitágoras. A gente também vai falar sobre filósofos que discutem questões de base ontológica, sobre a formação do ser. Dentre eles, os mais importantes, de um lado Parmênides, do outro lado Heráclito. Acompanha comigo a leitura das questões e a resolução delas para tirar suas dúvidas. Abre para mim na página número 8, vamos fazer a questão 31, que é uma questão da UPE de 2018, que diz: observe o texto a seguir sobre a gênese do pensamento filosófico. Entre o fim do século VII e o começo do século VI, o problema cosmológico em cosmológico puxa uma seta e coloca problemática do universo pelos elementos da natureza. Então, os filósofos pré-socráticos são conhecidos como filósofos cosmológicos por tentar entender o surgimento do cosmos por um elemento natural, que eles chamam de arquê. É o primeiro a destacar-se claramente como objeto de pesquisa sistemática, diferente do impreciso complexo de problemas que já ocupavam a mente dos gregos ainda antes de surgir uma reflexão filosófica verdadeira e própria. Aqui, essa forma de conhecimento anterior a essa metodologia sistemática, eles estão falando dos mitos. O enunciado diz: o texto retrata com clareza o problema cosmológico, objeto de estudo da filosofia. Letra A, socrática. A gente sabe que não é, mas puxa uma setinha socrática, coloca humanismo. O Sócrates, ele é o primeiro pensador que coloca o homem como centro da sua questão. O homem enquanto formador do conhecimento e produto desse próprio conhecimento. Letra B, platônica. Platão vem depois de Aristóteles. Platão ele faz a separação entre o mundo das ideias e o mundo sensível. Letra B não pode ser. A letra C, tá bem fácil essa daqui. Letra C, pré-socrática. Já tinha dado a resposta para vocês, inclusive no nome da lista. Essa daqui é só para a gente aquecer. A letra C diz mítica e a letra E, pós-socrática. Letra D e letra E, absolutamente não. Então já marca a letra C na primeira questão, na questão 31 da lista. Vamos para a 32, que diz... É uma questão do Enem de 2017, uma questão bem recente. Preste atenção. A representação de Demócrito é semelhante à de Anaxágora, na medida em que uma infinitamente múltiplo é a origem, mas nele a determinação dos princípios fundamentais aparece de maneira tal que contém aquilo que para o que foi formado não é, absolutamente, o aspecto simples para si mesmo. Por exemplo, partículas de carne e de ouro seriam princípios que, através de sua concentração, formam aquilo que aparece como figura. É um texto crítica moderna do Hegel. O Hegel é um cara que não escreve tão fácil, então vamos tentar desmembrar o texto dele para a gente poder entender de quem ele está falando e o que ele vai querer falar. Veja, ele coloca a representação de Demócrito. Demócrito é um filósofo pré-socrático e também você aprende e fala um pouco sobre ele em química. O Demócrito, ele é o primeiro filósofo a construir a ideia de que o vazio existe e de que o universo ele era um grande vazio antes do preenchimento de uma série de átomos. Então, em Demócrito, puxa uma seta e coloca átomos. O Demócrito é um filósofo pré-socrático atomista, que diz que a origem de tudo ela emerge da contradição, do choque entre esses átomos. Beleza? E ele aqui está falando sobre esse processo da construção filosófica e veja o que ele diz aqui no final do texto. Partículas de carne e de ouro seriam um princípio que... Então, os átomos, ainda que quando entram em choque eles ganhem novos contornos, novas formas, novas identidades, quando eles desmembrados, eles voltam a ser átomo. Esse é o princípio da arquê, o princípio originário que dá onde todas as coisas vão e para onde todas as coisas voltam. O texto faz uma apresentação crítica acerca do pensamento de Demócrito, segundo o qual o princípio constitutivo das coisas estava representado pelo letra A, número, que fundamenta a criação dos deuses. Quem fala sobre os números é um outro filósofo pré-socrático, não necessariamente com essa ideia de fundamentação dos deuses, mas fala que o número e a matemática é a linguagem que pode ser compreendida a todo o universo. Quem fala isso é Pitágoras. Na letra B diz devir,
que simboliza o constante movimento dos objetos. Quem fala isso é um outro pré-socrático, daqui a pouco tem questões sobre ele, que é Heráclito de Éfeso. A letra C diz: a água, que expressa a causa material da origem do universo. A água é um arquê, mas não segundo Demócrito e muito menos Anaxágoras. A água é um arquê para Tales de Mileto. Puxa uma setinha na letra C e coloca Tales de Mileto. A letra D diz: imobilidade, que sustenta a existência do ser atemporal. Quem fala isso é o rapaz que rivaliza com Parmênides. Desculpa, que rivaliza com Heráclito. Eu acabei de falar o nome dele. Parmênides. Coloca aqui Parmênides de Eleia. E sobrou a letra E, que é a resposta correta, átomo, que explica o surgimento dos entes. Demócrito, filósofo atomista. Letra E, a resposta correta da questão 32. Vamos para a questão 33, que também é uma questão do Enem, mas é uma questão PPL 2016. E tem um texto que diz: todas as coisas são diferenciações de uma mesma coisa e são a mesma coisa. E isto é evidente, porque se as coisas que são agora neste mundo, terra, água, ar e fogo, e as outras coisas que se manifestam nesse mundo, se alguma destas coisas fosse diferente de qualquer outra, diferente em sua natureza própria, e se não permanecesse a mesma coisa em suas muitas mudanças e diferenciações, então não poderiam as coisas, de nenhuma maneira, misturar-se umas às outras, nem fazer bem ou mal umas às outras, nem a planta poderia brotar da terra, nenhum animal ou qualquer outra coisa vir à existência, se todas as coisas não fossem compostas de modo a serem as mesmas coisas. Todas as coisas nascem através de diferenciações de uma mesma coisa, ora em uma forma, ora em outra, retomando sempre a mesma coisa. Esse é um texto aqui falando sobre a origem de tudo. Lembra que para os filósofos pré-socráticos, a natureza ela possui uma ordem lógica do porquê existir. Eu só posso formar conhecimento racional se eu consigo explicar algo. Além disso, os filósofos pré-socráticos partem do pressuposto de que nada surge do nada. Toda coisa surge de uma outra coisa anterior, que surge de uma outra coisa anterior, para onde todas elas voltam. Isso ele chama de arquê. O texto descreve argumentos dos primeiros pensadores, denominados pré-socráticos. Para eles, a principal preocupação filosófica era de ordem, letra A, cosmológica, propondo uma explicação racional do mundo fundamentada nos elementos da natureza. Pode marcar, tá completinha, tá certinha. Fala de elementos da natureza, fala do estudo da cosmologia, da formação do cosmos por esses elementos. Pode marcar a letra A, que é a resposta correta da nossa questão 33. A 34 diz: política, discutindo as formas de organização da polis ao estabelecer as regras da democracia. Isso é uma característica da filosofia socrática. Surge com Sócrates. Inclusive, ele vai ser condenado por ser tido como perigoso, um cara que era opositor à democracia e corrompia os jovens contra o sistema democrático, contra os mais velhos, contra o poder da aristocracia ateniense. A letra C diz ética, desenvolvendo uma filosofia dos valores virtuosos que tem a felicidade como bem maior. Isso é uma característica da filosofia de Aristóteles. Cenas para os próximos capítulos, vamos ver esses caras mais à frente. A letra D diz estética, procurando investigar a aparência dos entes sensíveis, não é o objetivo da filosofia pré-socrática. E a letra E diz hermenêutica, construindo uma explicação unívona da realidade, também não é, a gente já sabe que é cosmológica, é a letra A. Vencemos a questão 33. Vamos para a questão 34, também uma questão do Enem. Preste atenção, já fizemos uma, duas, essa é a terceira questão do Enem, depois tem uma outra do Enem. Isso quer dizer que filosofia pré-socrática sempre cai alguma coisinha no Exame Nacional do Ensino Médio. Você que está se preparando para essa prova, precisa ficar atento a esse tema do primeiro módulo, um tema muito importante. Diz assim, Enem de 2016, fragmento B91. Não se pode banhar duas vezes no mesmo rio, nem substância mortal alcançar duas vezes a mesma condição, mas pela intensidade e rapidez da mudança, dispersa e de novo reúne. Embaixo você vê que é um fragmento de um texto de Heráclito. Heráclito, ele é um filósofo que fala do princípio de mudança como formador do ser. Tudo muda o tempo todo no mundo. A gente vai fazer algumas questões aqui que trazem esse texto do Lulu Santos, ou melhor, essa música do Lulu Santos, que se aproxima do pensamento de Heráclito, que diz que as coisas estão em constante modificação. Então, em Heráclito, puxa uma setinha e coloca assim, mudança formadora do ser. Heráclito valoriza o princípio de mudança, valoriza os sentidos como forma de obtenção do conhecimento.
O texto 2 é o fragmento B8, diz: são muitos os sinais de que o ser é ingênito e indestrutível, pois é compacto, inabalável e sem fim. Não foi nem será, pois é agora um todo homogêneo, uno e contínuo. Sublinha para mim, homogêneo, uno e contínuo. Como poderia o que é perecer? Como poderia gerar-se? É um texto da natureza, um texto de Parmênides. Vê só. Os fragmentos do pensamento pré-socrático expõem uma oposição que se insere no campo das. Parmênides, ele é pai criador da metafísica. Metafísica é o ramo da filosofia que estuda aquilo que vai para além do físico, aquilo que está para além do material. Mas Parmênides, junto com Heráclito, fazem discussões de base ontológica. O que é ontologia? Puxa uma setinha para mim e copia assim. Ontologia, ramo da filosofia que estuda a formação e a transformação do ser. Ser com letra maiúscula, beleza? Que é ser de forma geral, não é só ser humano. Então, eu já matei aqui e vi que é a questão número C, ou melhor, a alternativa número C é a correta. Vamos ver as outras, se tem algo que a gente pode aproveitar para fazer uma revisão de outros temas? A letra A diz, investigação do pensamento sistemático. Pensamento sistemático é uma corrente que vai surgir só lá no século XX. Letra B diz, preocupação do período mitológico. São filósofos pré-socráticos. Já passou o período mitológico, letra B não poderia ser. Letra D, habilidades da retórica sofista. Os sofistas vão surgir daqui a pouco. Os sofistas são aqueles que dizem que a verdade ela é uma convenção social, por isso que eles dizem da impossibilidade do encontro de uma verdade de fato. E a letra E, verdades do mundo sensível. Um até valoriza o mundo sensível, que é o Heráclito, porém o Parmênides é o primeiro a dizer que os sentidos nos enganam. Exatamente. Você vai ver com Platão uma junção entre o pensamento dos dois, entre o meio sensível e o mundo inteligível, em que a verdade nos engana, segundo Platão, porque os sentidos eles são enganosos e quem se fiar só por eles pode acabar tendo problemas. Vamos fazer agora a questão 35 do Enem de 2015. Veja. A filosofia grega parece começar com a ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário determos nela e levá-la a sério? Sim, e por 3 razões. A primeira razão ele diz, em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Então, se busca entender a origem das coisas, busca entender a gênese do problema, pode ser conhecimento filosófico, por isso é considerado. A segunda diz, em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação, ou seja, é a passagem do mito a logos, é o rompimento com o pensamento mítico, ou mitológico. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento tudo é um. Então é o princípio originário, é arquê do Tales. Beleza? Aí diz assim, o que de acordo com Nietzsche caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? Letra A, o impulso para transformar mediante justificativas os elementos sensíveis em verdades racionais. É o contrário. Ele busca, através de uma elaboração racional, tentar compreender o surgimento das coisas, a gênese do problema, e a partir disso verificar no mundo sensível, e não justificar o mundo sensível pelo racional. Letra A está incorreta. Letra B diz, o desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das coisas. Quem usa metáforas são os mitos. Puxa uma setinha, coloca mito na letra B. A letra C diz, a necessidade de buscar, de forma racional, a causa primeira das coisas existentes. Inclusive, essas duas palavras que estão aí, entre aspas, de forma racional, é o que caracteriza a diferença da filosofia para o mito. Está completamente correta, pode marcar a letra C. A letra D diz, a ambição de expor, de maneira metódica, as diferenças entre as coisas. Essa não é a ambição da filosofia pré-socrática. E a letra E, a tentativa de justificar, a partir de elementos empíricos, o que existe no real. É uma justificativa racional e não empírica. Letra E não poderia ser. Vencemos a questão 35. A questão 36, finalmente, é uma questão que tem um trecho do texto do Lulu Santos, da música que fala assim, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, no indivíduo infinito. Tudo o que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Destaca essa parte, tudo muda o tempo todo no mundo. Isso vai ajudar a matar a questão. Diz, da mesma forma como canta o poeta contemporâneo, que vê a realidade passando como uma onda, assim também pensaram os primeiros filósofos conhecidos como pré-socráticos, que denominavam a realidade de physis.
A característica dessa realidade representada também na música de Lulu Santos é: letra A, fluxo, mudança, transformação, a realidade sempre mutável, sempre passando o tempo todo. Foi o que eu pedi para você destacar no texto. Está corretíssimo, pode marcar a letra A. A letra B diz estática, não é, a realidade está em constante transformação. Letra C, infinitude, para eles o meio natural, ele é finito. Essa ideia de infinitude só vai ser trabalhada mais para frente lá na filosofia moderna. Letra D, desordem, ao contrário, a realidade natural ela é ordenada, por isso é possível compreendê-la, por isso é possível estudá-la, por isso é possível ter conhecimento, formar habilidades racionais sobre o meio natural. E letra E, multiplicidade. Ainda que existam alguns filósofos que trabalham com vários princípios de arquê, ou vários elementos em sua arquê, em geral é um só. A realidade ela é una, beleza? Aí tem um texto que diz assim, ó: de onde vem o mundo? Acompanha comigo na questão 37, uma questão da UEL de 2015. De onde vem o universo? Tudo que existe tem que ter um começo. Portanto, em algum momento, o universo também tinha de ter surgido a partir de uma outra coisa. Mas se o universo, de repente, tivesse surgido de alguma outra coisa, então essa outra coisa também devia ter surgido de alguma outra coisa algum dia. Sofia entendeu que só tinha transferido o problema de lugar. Afinal de contas, algum dia alguma coisa tinha que ter surgido do nada. Existe uma substância básica a partir da qual tudo é feito? A grande questão para os primeiros filósofos não era saber como também surgiu do nada. O que os instigava era saber como a água podia se transformar em peixes vivos, ou como a terra, sem vida, podia se transformar em árvores frondosas e flores multicoloridas. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o surgimento da filosofia, assinale a alternativa correta. Antes disso, eu queria fazer um comentário. Nada surge do nada. Tudo surge porque algo criou. Tudo surge porque foi criado por alguma coisa. Ainda que exista um princípio originário de onde tudo partiu, as coisas têm um porquê de ter existido. As coisas têm um porquê da onde surgiram. Existe uma gênese, existe uma explicação lógica para que a gente possa compreendê-las. Beleza? A letra A diz: os pensadores pré-socráticos explicavam os fenômenos e as transformações da natureza, e porque a vida é como é, tendo como limitador e princípio de verdade irrefutável as histórias contadas do mundo dos deuses. Quem faz isso é a mitologia e não a filosofia. Puxa uma setinha na letra A, coloca mitologia. A letra B diz: os primeiros filósofos da natureza tinham a convicção de que havia alguma substância básica. Até aqui estou gostando. Quem fala o que é a substância básica, puxa uma seta, coloca arquê. Uma causa oculta em que estava por trás de todas as transformações na natureza e, a partir da observação, buscavam descobrir leis naturais que fossem eternas. Essas leis naturais estão em um campo, estão em algo que eles chamam de physis, P-H-Y-S-I-S, physis, que significa natureza. A letra B está completamente correta, pode marcar a letra B como alternativa da questão 37. A 38 diz: os teóricos da natureza que desenvolveram seus sistemas de pensamento por volta do século VI a.C. partiam da ideia unânime de que a água era o princípio originário do mundo por sua enorme capacidade de transformação. Sublinha para mim, unânime. Só quem trabalha essa ideia é Tales de Mileto. Não existe outro filósofo pré-socrático que parta dessa ideia. Então não existe uma compreensão unânime, existem diversas compreensões sobre a origem das coisas, sobre a arquê. A letra D diz: a filosofia da natureza nascente adotou a imagem homérica do mundo e reforçou o antropomorfismo. Em antropomorfismo, puxa uma seta, coloca assim: forma humana. Lembra que a mitologia ela é uma expressão desse antropomorfismo. Lembra que os deuses eles eram figuras humanas com elementos míticos, com elementos de deuses, com, entre aspas, superpoderes do mundo dos deuses, em detrimento de uma explicação natural e regula acerca dos primeiros princípios que originam todas as coisas. Isso também é uma característica da mitologia, não é uma característica da filosofia. A letra E diz:
Para os pensadores jônicos da natureza, Tales, Anaximenes e Heráclito, há um princípio originário único denominado o ilimitado, que é a reprodução da aparência sensível que os olhos humanos podem observar no nascimento e na degeneração das coisas. Quem fala do ilimitado não é nenhum desses filósofos. Quem fala disso é um filósofo pré-socrático chamado Anaximandro de Mileto. Então, Anaximandro de Mileto fala desse ilimitado. Então, puxa aí uma seta na letra E, além de colocar Anaximandro de Mileto, coloca do ladinho dele assim, apeiron. Apeiron é o que ele chama desse elemento indeterminado, invisível, infinito, que unifica outros elementos no surgimento das coisas. Por quê? Porque a realidade é eterno fluxo, eterna transformação e precisa de algo que unifique esses elementos naturais. Letra E também está incorreta. Questão 37, letra B. Já na questão 38, é uma questão da UEL de 2013, diz assim: no livro Através do Espelho e o que Alice encontrou por lá, a Rainha Vermelha diz uma frase enigmática: pois aqui, como se vê, você tem que correr o mais que puder para continuar no mesmo lugar. Essa é uma questão um pouco complexa, porque eu vou precisar da imaginação de vocês. Aqui a gente vai trabalhar no campo racional. Esqueça qualquer tipo de impressão sensorial que você possa ter. Esqueça seus sentidos, melhor dizendo. Aí diz assim: já na Grécia Antiga, Zenão de Eleia. Em Zenão de Eleia, você puxa uma seta e você lembra que ele é um filósofo da escola eleática, que ele diz que o movimento ele é ilusório. O movimento é um fenômeno provocado pelos nossos sentidos. Então, Zenão de Eleia enunciara uma tese também enigmática, segundo a qual o movimento é ilusório, como eu acabei de falar para vocês. Pois numa corrida, o corredor mais rápido jamais consegue ultrapassar o mais lento, visto o perseguidor ter de primeiro atingir o ponto de onde partiu o perseguido, de tal forma que o mais lento deve manter sempre a dianteira. Com base no problema filosófico da ilusão do movimento, Zenão de Eleia, é correto afirmar que seu argumento, letra A, baseia-se na observação da natureza e de suas transformações, resultando, por essa razão, numa explicação naturalista pautada pelos sentidos. Até aqui estava tudo correto. Estava tudo correto. Mas no final tem pautada pelos sentidos. Puxa uma série. Desculpa, sublinha para mim o Zenão de Eleia, da escola eleática, assim como o Parmênides, ele diz que os sentidos nos enganam. Letra A não pode ser. A letra B diz: confundem a ordem das coisas materiais, melhor dizendo, sensível, e a ordem do ser inteligível, pois avalia o sensível por condições que lhes são estranhas. Ele não confunde nada, ele só tem uma visão diferente dos filósofos materialistas. Letra B não pode ser. Letra C. Ilustra a problematização da crença numa verdadeira existência do mundo sensível, a qual chegaria pelos sentidos. Se os sentidos me enganam, a problemática da existência do mundo sensível como forma verdadeira, ela é incorreta para esses filósofos. Pode marcar a letra C, está correta. Está incorreto o mundo sensível, está correta a letra C na questão 38. A alternativa letra D diz assim: mostra que o corredor mais rápido ultrapassará, inevitavelmente, o corredor mais lento, pois isso nos aponta as evidências dos sentidos. Ele nega isso. Letra D não pode ser. A letra E pressupõe a noção de continuidade entre os instantes, contida no pressuposto da aceleração dos movimentos entre os corredores. Veja, se não existe movimento, como é que existe aceleração? Como é que ele afirma a necessidade, ou melhor, a existência dessa aceleração? Letra E não pode ser. Está incorreta. Então está incorreta A, B, D, E, está correta a letra C na 38. A 39 diz: o período pré-socrático é o ponto inicial das reflexões filosóficas. Suas discussões se prendem à cosmologia, que a gente já viu, estudo do cosmo pela natureza, sendo a determinação da physis, princípio eterno e imutável que se encontra na origem da natureza e de suas transformações, ponto crucial de toda a formação filosófica. Em tal contexto, Leucipo e Demócrito afirmaram ser a realidade percebida pelos sentidos ilusória. A gente já viu que Demócrito é um atomista, que ele diz que o átomo é o elemento, a partir da junção do choque entre os átomos, é que dá cabimento à realidade que a gente tem. Então, eu já sei qual é o gabarito. Daqui a pouco a gente vai responder certinho e dizer qual é o gabarito para você. Mas vamos ler o restante do texto? Eles defendem que os sentidos apenas capturam a realidade superficial, mutável e transitória, que acreditamos ser verdadeira.
Mesmo que os sentidos apreendam as mutações das coisas, no fundo, os elementos primordiais que consistem essa realidade jamais se alteram. Assim, a realidade é uma coisa e o real outra. Para Leucipo e Demócrito, a physis é composta, letra A, pelas 4 raízes, o úmido, o seco, o quente e o frio. Absolutamente não. O Demócrito, ele é um filósofo atomista. A letra B diz pela água. Quem diz que é pela água é o Tales. Letra C, pelo fogo. Quem diz que é pelo fogo é o Heráclito de Éfeso. E a letra D, pelo ilimitado. Quem fala em ilimitado é Anaximandro. Sobrou pra gente letra E, pelos átomos. Você já sabia, essa questão era bem simples, era só uma questão para a gente revisar esse tema mais uma vez. Aí a questão 40 diz assim: o véu e a asa, o voo, o alvo, de Tales, água, alma. Poema. E diz assim: o poema faz referências explícitas a um filósofo pré-socrático. Na história da filosofia, entende-se por pré-socráticos aqueles filósofos que antecederam Sócrates. Entre as alternativas abaixo, assinale a que contém somente filósofos pré-socráticos. Muita atenção, vamos tentar descobrir nas alternativas o que tem só pré-socrático e os que não são pré-socráticos, o que é que eles falam mais ou menos. Vamos aproveitar para fazer uma revisão sobre outros temas. A letra A diz: Tales de Mileto, Santo Agostinho Heráclito de Éfeso. O intruso aqui dessa alternativa é o Santo Agostinho, que é um filósofo medieval, é um filósofo da patrística. A letra B diz Parmênides, Anaximandro e Empédocles. Empédocles é justamente o que fala da junção de 4 elementos na formação da realidade: a água, o fogo, o ar e a terra. Está corretíssima, a letra B pode marcar, é a alternativa verdadeira. A C diz Parmênides, Pitágoras e Aristóteles. Aristóteles é do período socrático, já a transição ali do período clássico para o período helenístico. A letra D diz Anaxágoras, beleza. Platão, errado. Demócrito, beleza. Letra E, Anaximenes, Xenófanes e Boécio. Boécio é um filósofo medieval, não pode ser. Vamos para a questão 41, que diz Mário Quintana, no poema As Coisas, traduziu o sentimento comum dos primeiros filósofos da seguinte maneira: o encanto sobrenatural que há nas coisas da natureza. Se nelas algo te dá encanto ou medo, não me digas que seja feia ou má, é acaso singular. Os primeiros filósofos da antiguidade clássica grega se preocupavam com questão muito simples. Veja o que aqui diz a letra A. Cosmologia, estudando a origem do cosmo, contrapondo as tradições míticas das narrativas cosmogônicas e teogônicas. Cosmogônicas, tradução ou estudo do universo pelos mitos. Teogônicas, estudo da formação do universo, do mundo, por elementos dos deuses. Vê aí a palavra teo de teos, de Deus. Letra A está corretíssima. Pode marcar a letra A na questão 41. A B diz política, discutindo as formas de organização da polis, estabelecendo as regras da democracia, uma característica da filosofia ateniense, da filosofia socrática. Letra C, ética, desenvolvendo uma filosofia dos valores e da vida virtuosa. Letra D, epistemológica, procurando estabelecer a origem e os limites do conhecimento verdadeiro. Essa alternativa, letra D, está falando de duas correntes lá, da filosofia moderna, empirismo e racionalismo. Epistemologia é teoria do conhecimento, como é possível conhecer. Essa discussão aí, ela foi muito importante durante o período moderno. E a letra E, ontologia, construindo uma teoria do ser e do substrato da realidade. Ainda que, melhor dizendo, que a ontologia ela seja um tema da filosofia pré-socrática, com Heráclito e com Parmênides, não é o tema desse texto, não é o tema dessa questão. Então, você marca a alternativa letra A, que a cosmologia é a principal característica da filosofia pré-socrática. Vamos agora para a questão 42, que também tem um texto que diz: que é que não é possível que não seja? É a vereda da persuasão, porque acompanha a verdade. O outro diz que não é e que é preciso que não seja. Eu te digo que esta é uma vereda em que nada se pode aprender. De fato, não poderias conhecer o que não é, porque tal não é fatível, nem poderia expressá-lo. O texto anterior expressa o pensamento de um tal filósofo. Eu já vou adiantar para vocês o gabarito dessa questão, explicando o que ele fala.
Isso daqui é a expressão de um pensamento filosófico do Parmênides de Eleia, que vai estar aqui na alternativa letra D, Parmênides de Eleia, que afirmava a imutabilidade de todas as coisas e a unidade entre ser e pensar, ser e conhecimento. O Parmênides ele tem um negócio chamado de princípio de identidade, onde ele identifica o que o ser realmente é. Para Parmênides, ou o ser é ou ele não é, porque o que é e o que não é, não é. Isso significa dizer que o ser é único, o ser é imutável, o ser é inteligível e o ser é indestrutível. Isso significa dizer que na nossa mente é impossível pensar o não ser, porque quando você pensa o não ser, você pensa um outro ser que não é o ser inicial que você tinha pensado. Eita, confundiu tudo, não foi? Então fica calmo. Pensa um determinado objeto, pensa um cachorro. Agora pensa um não ser cachorro. Em geral, a gente faz uma oposição entre cachorro e gato, né? Aí pensa num gato. Não necessariamente. Mas ainda que você pense um não ser, um determinado ser, você está pensando um ser diferente, que é o gato. Então, a conclusão lógica de que o Parmênides diz que o não ser ele é impensável, segundo a filosofia, está correta. Então, o Parmênides diz que o ser é ou não é, que a mudança ela é o elemento que transforma o ser em não ser. A alternativa número D da questão 42. Na questão 43, a gente tem, de novo, a música do Lulu Santos, como Uma Onda no Mar. Vocês já sabem de qual é salteado. Vamos pular a música e vamos logo para o que a alternativa está melhor, para o que o enunciado está pedindo, que diz assim. A letra dessa canção de Lulu Santos lembra ideias do filósofo grego Heráclito, que viveu no século VI a.C. e que usava uma linguagem poética para exprimir seu pensamento. Ele é autor de uma frase famosa: não se entra duas vezes no mesmo rio, porque nem um rio corrente é o mesmo e nem você é o mesmo. Cada segundo que passa, algo muda. É o confronto entre o que vai vir a ser e entre o que foi. Dentre as sentenças de Heráclito a seguir citadas, marque aquela em que o sentido da canção de Lulu Santos mais se aproxima. Letra A. Morte é tudo que vemos desperto, e tudo que vemos dormindo é sono. Absolutamente nada a ver a letra A. A letra B diz, o homem tolo gosta de se empolgar a cada palavra. Você consegue chegar a essa conclusão com esse trecho do texto do Heráclito? Acredito que não. Letra B não pode ser. Letra C. Ao se entrar no mesmo rio, as águas que fluem são outras. O rio não é mais o mesmo, você também não. Tudo passa o tempo todo no mundo, tudo muda. Alternativa letra C, pode marcar. A D diz, muita instrução não ensina a ter inteligência. Nada a ver. E letra E, o povo deve lutar pela lei como defende as muralhas das suas cidades. Também não foi uma frase de Heráclito de Éfeso que tenha significado com a música do Lulu Santos. Vamos para as duas últimas questões. São duas questões rápidas de aplicação direta sobre a ideia de Parmênides e Heráclito, os dois principais filósofos pré-socráticos, o que mais os vestibulares gostam. Atenção a esses caras. A 44 diz, Heráclito de Éfeso afirmava que ninguém pode banhar-se duas vezes nas mesmas águas de um rio. A gente já viu o significado dessa frase na questão anterior. Para ele, o que mantém o fluxo do movimento é, letra A identidade do ser. Não, quem fala isso é Parmênides. Letra B, o simples aparecer de novos seres, também não, é uma constante transformação. Letra C, a harmonia que vem da calmaria dos elementos, não, para o Heráclito, os elementos estão em choque o tempo todo, é um princípio contraditório, de fluxo, de eterna movimentação, de eterno choque. Para o Heráclito, eu vou falar aqui, vou acabar matando a questão, para o Heráclito, a guerra é o elemento que dá cabimento ao surgimento de todos os seres. Por que, Xanxão? Não consigo entender. Imagina uma guerra. Uma guerra tem dois polos opostos. Tem um que afirma algo, outro que afirma outra coisa, e eles se conflituam. Então, o confronto é o que dá a síntese. A guerra, o determinado momento. Então, dos confrontos é o que surge a unidade. A letra C, a letra D, melhor dizendo, da estabilidade do ser, absolutamente não. Isso se aproxima mais da ideia do Parmênides. E a letra E, que é a luta dos contrários, a guerra, pois a guerra é o pai de todos, o rei de todos. Vamos para a nossa última questão da lista, número 3 do módulo 1, referente aos pré-socráticos. Diz assim, o filósofo pré-socrático Parmênides de Eleia afirmava que o ser é e o não ser não é. Por essa afirmação, ele foi considerado pelos filósofos posteriormente como, letra A, pai do ceticismo.
Ele não está necessariamente falando que a verdade não existe. O ceticismo é a doutrina filosófica que fala da impossibilidade do encontro de uma verdade. Letra B, fundador da metafísica, porque ele diz que o não ser ele é impensável. Ele está no campo racional, no campo que vai para além do físico, no campo metafísico. Pode marcar a letra B na última questão, na questão 45 da lista 3 do módulo 1. Letra C, fundador da sofística, não. Letra D, o iniciador do método dialético, quem vai fazer isso no método dialético é Platão. E letra E, fundador do absurdo, filósofo do absurdo. Quem é o filósofo do absurdo? É Albert Camus, um existencialista lá da Idade Contemporânea. Não tem absolutamente nada a ver com Heráclito e Parmênides, com as discussões dos pré-socráticos. Espero ter ajudado na resolução das questões, espero ter sanado suas dúvidas. Qualquer coisa, a gente volta por aqui. Valeu!